A gente vai falar de implementação de Zero Trust em redes corporativas, desafios e oportunidades, e também um pouco sobre a segurança da informação e o controle de acesso moderno, nesse sentido, né? Então, como a Sandra já falou aí, fez a minha apresentação, agradeço mais uma vez. Deixo aqui apenas registrado que tem algumas certificações também, e hoje, atualmente, estou completando 3 anos na GRSA, já nesse papel, nessa responsabilidade. Passei por alguns países aqui na América Latina, e essa solução que a gente vai conversar, eu implementei em vários países aqui da América Latina. Então, a gente tem aí uma experiência bastante legal com o que é Zero Trust, né, que já partindo aqui para a nossa agenda, por que é interessante implementar essa solução, como é a arquitetura Zero Trust nas empresas modernas, né, que aprendizados que nós tivemos nesse período, os desafios dessa implementação, as oportunidades e benefícios que nós obtivemos com essa implementação, por que a identidade é fundamental, e, por fim, fazemos aqui algumas recomendações e fechamos com uma conclusão, ok? Bom, e aí a pergunta que iniciamos essa nossa conversa aqui, essa apresentação, é exatamente o que é Zero Trust. Para algumas pessoas, basicamente, é confiança zero, que é a tradução, né, básica dessa tecnologia. Zero Trust é uma abordagem estratégica para a segurança cibernética que protege uma organização eliminando a confiança implícita e validando também a continuidade, validando continuamente cada estágio de uma interação digital. É importante ressaltar que, basicamente, a gente não confia em ninguém dentro da empresa, dentro da rede, não, nem interno nem externamente. Então, essa aqui é um conceito básico, né, uma definição básica do que é Zero Trust, mas a gente traz também aqui também algumas informações para complementar esse porquê Zero Trust, né, o que é exatamente Zero Trust. Então, é um modelo de segurança bem baseado na premissa de que nenhuma entidade, seja interna ou externa, deve ser confiada por padrão. A gente tem um controle de acesso bastante rigoroso, com a segmentação de rede e monitoramento contínuo. Controle de acesso não é só a pessoa que acessa a rede, mas também que sistemas que a pessoa acessa. Então, o estudo também é bastante rigoroso nesse sentido, né? Os princípios fundamentais dessa tecnologia é que a gente tem uma verificação contínua, toda solicitação de acesso deve ser autenticada e autorizada, todo privilégio é mínimo, ou seja, a pessoa entra na empresa, ela tem um privilégio mínimo ali desse acesso nos seus sistemas, no seu ambiente, nos arquivos que ela procura acessar. Então, os usuários e dispositivos recebem apenas os acessos estritamente necessários. Nós temos uma microsegmentação, que é a divisão da rede para minimizar o impacto de ataques, e uma política adaptativa, ou seja, os controles são dinâmicos, baseados em contextos e riscos que existem dentro do nosso ambiente. Como princípios subjacentes à abordagem Zero Trust, nós temos aí também a crescente sofisticação dos ataques cibernéticos que exigem uma abordagem mais moderna de segurança. O modelo tradicional de segurança baseado em perímetro, ele se torna hoje ineficaz contra ameaças internas e ataques sofisticados, né? E o conceito, ele traz também, né, como já dito lá, confiança zero, ele redefine a segurança com base no princípio de nunca confie e sempre verifique. Então, toda vez que se tem uma necessidade de alterar alguma coisa no ambiente, antes de alterar e de já dar acesso, permitir, a gente verifica se essa pessoa é quem ela diz ser mesmo, se esse acesso realmente é um acesso seguro, se o link que essa pessoa solicita é um link limpo, que não é um phishing, tudo isso é validado e verificado para que nós possamos manter essa arquitetura e o conceito da tecnologia, né? Então, dessa forma, nós sempre consideramos a rede como um ambiente hostil, né, seja ela interna ou externa. As ameaças, elas estão presentes, né, tanto nas redes internas quanto nas redes externas. Me fala uma ameaça interna. Uma ameaça interna, por exemplo, seria os usuários que, por exemplo, não fazem lá um treinamento de conscientização ou clicam num e-mail de phishing eventualmente e expõem ali a tua rede para o mundo externo. E, obviamente, externos são os hackers tentando invadir várias empresas, tentando acessar de alguma forma uma empresa. Então, esse tipo de ameaça, ele existe o tempo todo. A localidade da rede também não é suficiente para decidir a confiança em uma rede, tanto faz se ela está dentro da empresa, se ela está fora, se ela está na nuvem.
não importa. Então, isso também gera uma certa preocupação. Todo dispositivo, usuário e fluxo de rede é autenticado e autorizado, então o celular que acessa a nossa rede, ele está trazendo ali algum tipo de ameaça, então é importante que a gente também valide e verifique esse dispositivo. O usuário, seja um convidado externo, ou seja, o usuário interno, também, caso ele acesse nossa rede, para onde que ele vai, o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai acessar, tudo isso aí também é autenticado, é necessário autenticar e autorizar. As políticas elas devem ser, né, como dito lá já, dinâmicas e calculadas, né, ou seja, a partir de um número possível de fonte de dados que se coloca à disposição do ambiente, a gente avalia tudo isso para poder, então, liberar esses acessos. Por que tudo isso? Na verdade, como já reforcei, Zero Trust, o usuário não pode ser confiado. A gente não confia, né, nem no usuário e nem na rede. Né? Então, para ter uma ideia de um número, né, de um período mais antigo aqui, de uma pesquisa da Verizon, 4% dos usuários finais, eles vão clicar em alguma coisa. 28% dos ataques envolverão atores internos da sua empresa, né, inside actors. E 17% das brechas tem algum erro casual de algum evento. Ou seja, um clique aqui, um link que o cara vai acessar ali, enfim, eventualmente tem esse tipo de ameaça. E os ataques de ransomware, segundo a Akamai, uma empresa famosa, bastante grande na área de cibersegurança também, ela diz que esses ataques eles vão continuar aumentando. Né? Então, os usuários internos aqui são que a gente tenta ou busca confiar, eles são ameaças, né? Aplicações e acesso às nossas redes também, elas ainda permitem qualquer tipo de tentativa de busca de uma brecha na rede para fazer algum movimento lateral, né? Depois eu posso explicar melhor o que é um movimento lateral, mas é importante entender que a ameaça, ela pode tanto ser externa quanto interna. Né? Também temos a questão aqui das permissões de acessos, que elas podem ser mudadas e alteradas eventualmente, permitindo qualquer tipo de infecção na rede, seja por um usuário ou até por um ataque ransomware de algum malware já injetado na nossa rede. E os sistemas também, com senhas únicas, confiáveis, também podem trazer algum tipo de problema quando se confia, né, nessa única senha para acessar um sistema, ou seja, um roubo de credencial pode acabar com a tua rede e te ameaçar no teu ambiente. Aí, nesse sentido, é importante entender que as empresas, elas ainda prospectam e jogam para frente, previnem, né, preveem, né, melhor dizendo, que até 2031, de acordo com a própria Akamai aqui, nós vamos ter aí um avanço significativo ainda de empresas com ataques cibernéticos, ainda com ransomware, e obviamente também 70% é uma previsão do Gartner, né, que as empresas que usam ZTNA crescerão ainda, trocando esses serviços que a gente conhece agora, que vocês estão aprendendo, que é de Zero Trust, por VPN, ou melhor, substituindo a VPN pelo Zero Trust. Então, a VPN é um conceito que já está sendo ultrapassado, por quê? Porque o ZTNA, ele oferece essa segurança muito mais do que a própria a própria VPN. Né? Então, a ideia é que Gartner prevê isso, que até pelo menos 70% das empresas vão partir dessa tecnologia. E aí, falando um pouco tecnicamente, aqui eu trago uma arquitetura, um desenho simples para mostrar, por exemplo, como ou como estava sendo, como seria o fluxo de rede, né, em empresas que ainda não têm uma tecnologia de Zero Trust e que trabalham com a internet. Então, uma empresa normal, né, tem lá o seu escritório, tem lá o pessoal que trabalha home com celular, tem um tráfego de internet normalmente de 80% interno, e 20% vindo de fora ali. Né? Então, a gente tem uma rede centralizada e uma segurança simples, né? ou com um ambiente on-premise, que é os servidores dentro da empresa, né? Num rack supostamente seguro. Então, nessa abordagem, cada endpoint usado para acessar recursos é da propriedade da empresa e ele é emitido e gerenciado totalmente pela empresa. Todos os usuários, né, e dispositivos e aplicativos também estão
em locais fixos, totalmente previsíveis, gerenciamento aí de uma rede corporativa que está protegido por um firewall, né, para acessar a internet aqui, né, um método de verificação no ponto de acesso inicial aqui, teoricamente, foi suficiente. Antes a gente faria uma avaliação aqui de vários pontos de acesso que a pessoa tem para acessar a empresa. Aqui a gente tem VPN, tem MPLS, né, tem o acesso vindo por internet. Né, todos esses sistemas são gerenciados pela empresa com a mesma classificação, que um pode confiar no outro. Será que um pode confiar no outro? Enfim, então, importante, quem é que entra nesse escritório aqui? Quem é que acessa via VPN? Né? Quais as ameaças que nós temos aqui na internet? Então, é inúmero. Né? E aí, nesse sentido, né, as mudanças no tráfego e os destinos dos acessos, né, pode inverter todo esse sentido de uso do tráfego, tanto do uso interno, né, quanto pela internet. Então, aqui a gente tem problemas de custos, a gente tem performance, a gente tem acesso a ferramentas e até os próprios fornecedores, né? A gente tem integrações, manutenção, tudo isso são mudanças de tráfegos que desafiam aí as suposições históricas. Então, dentro da internet hoje nós temos SaaS, IaaS, Private Cloud, Browsing, tudo isso navegando, criando aí um bottleneck, ou seja, um gargalo para o acesso das informações que a empresa precisa. Né? Todos esses endpoints não são gerenciados pela empresa, os usuários, dispositivos e aplicativos estão em vários locais, o tráfego para o data center apresenta desafios de desempenho, né? A internet está sendo totalmente utilizada como meio de acesso a redes e aplicativos corporativos. Então, esses são os cenários que mostram o fluxo de dados de formas diferentes e que trazem uma série de ameaças para a gente. E aí, com isso, você começa a pensar na arquitetura. Como que é a arquitetura e a implementação de um Zero Trust, né? Ela passa ali por identidade, né, e autenticação, né, ou autenticação multifator, por exemplo. Para quem não sabe, multifator é a autenticação que você entra dentro de um ambiente, uma senha, e ele te pede uma outra validação. Pode ser um SMS, pode ser um token, pode ser um e-mail, mas ele valida de uma segunda vez para saber se é você mesmo que quer entrar. Ou é um single sign-on, que todos os sistemas usam uma única senha para acesso. Né? Então, é necessário, nesse sentido, fazer um gerenciamento também de AM, a arquitetura Zero Trust provê isso, né? Provê a segmentação de rede com firewalls de próxima geração, melhor, de geração mais atual, faz uma melhora nas definições das redes aqui por software, faz uma Software Definition Network, a segurança dos dispositivos, né, quando você tem lá dispositivos implementados como celulares e laptops espalhados por aí, a gente tem um endpoint detection muito mais apurado, muito mais afiado nesse sentido, né, que seria a detecção de respostas ali a ameaças nos equipamentos. Pensa como um antivírus que faz esse trabalho hoje, né, é um endpoint detection ali. E o monitoramento contínuo ali do CIEM, né, com a inteligência artificial para detecção de anomalias. Com isso, também temos aí o Zero Trust Network Access, que é o que nós chamamos de ZTNA. Bom, e aí, a tecnologia dentro de uma rede moderna, ela passa a ser dessa forma, com a solução Zero Trust no centro, né, que aí você pode ver aqui, internet, tudo que é SaaS, nuvem pública, o data center, para que a empresa, né, os usuários, cheguem nessas tecnologias, nessas soluções, elas passam por essa solução Zero Trust. Então, dentro dessa solução, a gente tem o quê? Serviços gerenciados com APIs, tá todos em sintonia, a gente tem serviço de gerenciamento também dos diretórios ativos ali do Active Directory, por exemplo, na Azure, na nuvem da Azure, né? Nós temos ali tudo que é cloud também sendo gerenciado através de APIs, temos também o monitoramento global dessas ameaças também sendo gerenciado, e aqui dentro da empresa é totalmente transparente. Então, o pessoal que está com o laptop acessa e vai navegando numa velocidade melhor, numa garantia de acesso melhor, com um custo menor ainda. Está na sua casa, você vai acessar da mesma forma. Está na filial, da mesma forma. No escritório corporativo, faltou colocar aqui um hotel, está viajando, está na praia, não importa. Onde você estiver, você vai simplesmente abrir seu laptop,
e entrar no sistema que você quer. Se você já tem acesso para ele, você vai conseguir. Se você não tem, você vai ter que pedir. E, eventualmente, se você vai navegar nos ambientes do escritório, como se você estivesse no escritório, você vai navegar tranquilamente. Esse é o conceito Zero Trust. Então, uma solução instalada no seu dispositivo, ela já te permite todo esse mundo de navegação indiferente. Você normalmente hoje, quem acessa um ambiente corporativo, vai precisar abrir lá a VPN, digitar lá que quer acessar a VPN, colocar a senha e acessa. Aqui não, você só abriu o laptop, você continua navegando, você vai acessar seu e-mail, você vai abrir o sistema, a aplicação que você usa para fazer o seu financeiro, o seu RH, sua operação, vai funcionar tudo da melhor forma possível. E aqui é um exemplo, né, obviamente, uma das soluções, existem várias soluções no mercado, né, uma solução chamada Zscaler, a Akamai também tem solução, Palo Alto também tem solução de Zero Trust, tem várias outras no mercado. Aqui é só um exemplo que eu trago, né, para mostrar para vocês que uma ferramenta, um módulo chamado ZIA, que é o módulo Zscaler Internet Access, Zscaler Internet Access, ele faz inspeção de SSL, ele faz isolamento do navegador em nuvem, ele faz uma proteção avançada contra ameaças de inteligência artificial e de machine learning, ele faz sandbox de nuvem avançada, faz controle de tipo de arquivo, tunelamento de DNS, tudo isso para controlar o acesso à internet. Então, ele vai ajudar na detecção e investigação de phishing, ele vai ajudar de macros maliciosos, ele vai ajudar, por exemplo, malwares ali instalados via Google Drive ou qualquer outra aplicação que você tenha. Né? Um outro módulo também que ajuda bastante, o ZPA e o ZWS. São módulos que ajudam tanto na segmentação de aplicativos e verificação de identidade de softwares também. Então, por exemplo, tanto o acesso ao controlador de domínio, como o roubo de credenciais e até o movimento lateral, esses aplicativos aqui, eles impedem de ocorrer. Então, você tem essa garantia maior. Só vai acessar aquele sistema quem está cadastrado nessa solução, neste módulo, né? E de novo, por fim aqui, o ZIA, né? Fazendo toda essa questão para busca de uma tentativa de resgate, ele vai trazer toda essa proteção aí com relação à inteligência artificial, todas essas tecnologias que eu falei aqui, domínio recém-registrados, firewall de nuvem avançado, tudo isso, evitando com que saia daqui, por exemplo, uma solicitação de resgate ou uma ameaça de ransomware no nosso ambiente. Para implementar não é simples, uma implementação como essa, ela requer um trabalho bastante apurado aí de times, de envolvimento de lideranças, patrocínio, né? E aí a gente tem, né, toda uma complexidade na migração, né, adaptação de sistemas legados para o Zero Trust, isso é um desafio bastante grande. A resistência organizacional, então mudança de paradigma pode também gerar resistência dos usuários das equipes de TI. Então imagina que um diretor antigo, ele acessa via VPN, ele acessava aquele site que não parecia, por exemplo, dos nossos controles. E ele sempre acessava. De repente, aquele site precisa ser registrado a partir de agora para confiarmos naquele site e então essa pessoa continuar acessando. A gestão de identidades de acesso também é muito difícil a gente, né, balancear essa segurança, né, e essa usabilidade, então é importante que a gente faça uma gestão mais apurada. Essa ferramenta ajuda isso, porque quando você dá ali, instala no usuário dessa pessoa, eu já sei que ali é o Adriano que está acessando, que ele vai acessar o sistema A, B ou C. Se ele tentar acessar o sistema D, vai dizer que ele não consegue, mas não é porque TI bloqueou, não, é porque não estava configurado para ele acessar aquele ambiente, né? Bom, aí tem outro desafio, o custo inicial é elevado para implementar, é um investimento de infraestrutura, também treinamento também necessário para que você faça para todo o time, né? Tem a integração com as soluções existentes, falei ali em cima disso, de sistemas legados, né? Mas também tem sistemas heterogêneos para dificultar nessa implementação, então você tem que ter todos esses sistemas ali mapeados dentro do teu ambiente para você poder garantir que todos os sistemas desse cenário que eu mostrei aqui estejam dentro do conceito, dentro da solução. Uma vez que estão todos aqui dentro, ótimo, você já tem todo o teu ambiente seguro, tua empresa está segura e você tem ali um grande passo para essa melhoria.
E oportunidades, né, benefícios, o que que a gente ganha, o que que a empresa ganha com essa implementação, né? Esse modelo, né, no nosso caso, ele estava alinhado com várias estratégias do negócio, né? Nós temos o que nós chamamos de controles de tecnologia aqui, então muitos desses controles tiveram uma melhoria considerável, né? Uma melhoria na maturidade, então a gente pode falar aqui da gestão de acesso foi muito melhor, a segurança da rede, toda a parte de proteção contra malwares, toda a parte de configuração de segurança, toda a parte de gestão de mudanças, toda a parte de arquitetura de segurança e também a parte de continuidade de tecnologia. Foi muito melhor. Tivemos também uma redução considerável nos custos das unidades de operação, né? Um fornecedor hoje reduz a infraestrutura mais rápido e mais barato de implementar. Tivemos também um suporte reduzido no custo, né, de uma unidade, então toda a parte de visibilidade global, redução de fornecedores para envolver nessa implementação, né, economia também de escala, a sobrecarga de gerenciamento também foi reduzido, e também tivemos aqui um apoio, né, estratégico nesse sentido. Então, toda essa solução, vocês perceberam ali, foram cloud first, ou seja, primeiro na nuvem, né? É uma solução simples e escalável, também baseada em dados, né? Ela converge, né, com outras soluções de infraestrutura hoje mais atual, né, também mais comuns. Então, ela trouxe maior proteção contra ameaças internas e externas, trouxe uma redução de impacto de ataques, trouxe conformidade com regulamentações e normas de segurança, né, a própria LGPD, né, no caso também a GDPR, no caso de empresas europeias. Também teve uma melhoria na visibilidade e controle sobre a rede, um aprimoramento da experiência do usuário e também uma segurança maior na dinâmica aí baseada no risco da operação. É, Por que, que a identidade é fundamental? Pensamos aqui na base do Zero Trust, né? O acesso deve ser totalmente concedido aqui com base em identidade verificável, não na localização da rede, na rede, né? Então, a pessoa que tem acesso, ela precisa ter um acesso bastante controlado, né? Essa autenticação, ela tem que ser granular, né? Então, cada interação, ela requer uma validação. Então, como eu disse lá, além do MFA, além de algum tipo de dupla autenticação, a gente tem a garantia de que o ZTNA ele vai funcionar como também um autenticador, porque quando você abre, que você loga, ele está dizendo que você é você mesmo. Então já tem ali também essa autenticação. O contexto e políticas dinâmicas, né? Então acesso com base em contexto como localização, dispositivo e risco, né? É, Tivemos aí também, nesse sentido, você tem a prevenção de acessos indevidos, então, com a implementação do MFA, do IAM, né, e os controles adaptativos, a segurança ou a identidade, ela acaba tendo mais força e ajuda muito mais nessa gestão desse ambiente. Aqui mostro bem superficial, né, um plano de preparação. Isso vai desde uma empresa pequena até uma empresa grande. Um plano de preparação, de implementação dessa solução, ela requer tempo e investimento. Obviamente que investimento acaba determinando muitos dos prazos que você tem aqui. Mas, independente disso, você tem um time para trabalhar, você tem que ter a comunicação muito bem preparada, você tem que ter um patrocínio também, digo, um patrocinador seria um stakeholder, né, no sentido do teu chefe, do executivo, do diretor ali, alinhado com os planos para essa implementação. Então, a gente passa lá por um kickoff de início de projeto, né, um gerente de projeto, né, envolvido para cuidar de todas essas fases, de todos os recursos envolvidos, todas as integrações com as áreas, toda a parte de comunicação, toda a gestão do projeto em si, né, os dados envolvidos nesse projeto, que sistemas, quantos usuários, quais os módulos que nós vamos tratar, tudo mais. A viabilidade disso, né, então os dados da aplicação que serão implementados, né, quais aplicações receberão essa solução que vão nos ajudar aí a ter uma melhor segurança, usuários pilotos para fazer esses testes, para não sair implementando em todo mundo, obviamente, né, uma metodologia e testes também acordados, então uma vez que você determina, sei lá, vou começar com 10, 15, 20 usuários, testa todos os sistemas nesses usuários, aí depois você passa a implementar isso em todas as operações, né, e aí, de repente, em outros países. Começa com país 1, depois país 2, país 3, uma área 1, área 2, área 3, assim vai. Tem os módulos, né? Você faz uma configuração, talvez, primeiro do ZIA, do primeiro módulo, que seria somente de gestão de acesso à internet, e depois faz um módulo que é a gestão de sistemas. Por quê?
um acesso à internet, o cara acessava lá o Cefaz, banco, Receita Federal, de repente o cara vai ter um bloqueio, o cara vai dar uns pulos lá, ficar bravo porque não consegue, você libera acesso para ele. Depois o cara vai falar, pô, eu queria acessar o sistema ABC. Aí você fala, não, tá bom, então agora eu vou liberar o sistema ABC. Isso por fases, né? Então, temos que fazer esse desenho né, para orientar como é que vão ser as fases do projeto. O piloto de TI, né, o projeto passa por um piloto nessas áreas, fazer os testes com todos esses usuários, a solução também dos problemas que aparecem, uma lista de permissão de aplicativos que vão ser necessários, os usuários comerciais, né, então toda a parte de comunicação, aplicativos de teste, toda a parte de monitoramento e a resolução dos problemas precisam ter sido resolvidos já, para começar então a fazer o rollout dessas ondas, e quando a gente começa a fazer esses rollouts, definiu, vai ser país A primeiro, país B depois, essa área primeiro, essa área depois, tá bom, definiu tudo isso, começa então a fazer o plano de comunicação aí para cada usuário, quando vai começar essa implementação, chamadas diárias de suporte, enfim, eventuais reuniões ali para dar um atendimento para os usuários e o controle de qualidade para cada onda que for feita essa implementação. Então, implementou lá nas áreas de operação, acompanhar se todos os usuários estão realmente acessando o sistema, se está funcionando para eles, se nada está parado, porque não pode deixar nada parado, né? Fazer uma avaliação dos resultados, então, implementou nas áreas ABCD, implementou nos usuários ABCD, aqueles críticos usuários, todo mundo está funcionando, está tudo perfeito, faz a atualização do banco de dados também, do conhecimento, ou seja, na nossa knowledge base, que é aquela que você coloca lá os problemas, as soluções, né, os processos, os procedimentos, atualiza tudo isso, incorpora essas lições aprendidas no plano de integração do país e segue para um próximo país, segue para uma próxima onda e assim vai. Então esse foi o plano de preparação dessa solução. Quais os principais aprendizados que nós tivemos? É uma solução simples, a parte da internet, né, do acesso à internet, né? Então, toda a parte de coleta de dados aí foi simplificada, capturando aí informações também relevantes para os países em envolvimento aqui que a gente teve, né? A gente tinha uma imagem ali, imagem quando a gente fala, o pessoal de tecnologia vai entender que todo computador ele tem uma instalação, sistema operacional. Para as companhias, o sistema operacional só não serve, tem que ter o sistema operacional, vem o SAP, vem o sistema de aplicação do RH, enfim, outras ferramentas que são necessárias para que aquela máquina funcione perfeitamente. Então, não dá para você ficar instalando o sistema operacional e depois instalando a aplicação ABCD. Não, você tem que pegar e fazer uma imagem dessa máquina. Então, faz a imagem e instala. Imagem e instala. Então, no nosso caso, né, a gente implementou essa solução na imagem e depois passou a imagem para todo mundo, atualizou a imagem nova. Então, quando uma pessoa saía, tinha algum problema, a máquina trocava de máquina, já tinha que receber a máquina nova com essa solução. Então, isso ajuda bastante. Então, foi um ponto importante no nosso aprendizado. Então, a implementação do ZPA, que é outra ferramenta que trata da parte de sistemas, também tem que ser por fases. Por quê? Tem o sistema A, B, C, D, às vezes tem um sistema legado, que é mais difícil, precisa de uma conscientização maior, uma comunicação maior, né? A configuração inicial também, os testes dos usuários têm que tem que ser feita por um time de TI, por exemplo, né? Depois faz para um time de financeiro, de RH e outras áreas. A distribuição também para esses usuários precisa ser de um gerenciamento de alterações também, e as configurações variam de acordo com as complexidades de cada aplicativo, então cada aplicativo tem a sua característica. Depois tivemos vários comentários positivos recebidos nos países, né, também como Espanha, outros países também que utilizaram essa ferramenta de acesso a aplicações, né, ficaram bastante felizes, né, com essas soluções versus o uso da VPN. Como eu disse, as pessoas elas não precisam mais abrir a VPN para acessar. Então, está no hotel, abre o computador e usa. Está em casa, abre o computador, usa. Em outros lugares você vai ter que abrir o computador, ligar a VPN e depois começar a usar, né? E nesse caso não, você não tem mais essa solução, essa necessidade. O envolvimento inicial também dos países ajudou o alinhamento também do cronograma, partimos aí de um pressuposto de que outros países ajudaram nesse sentido e também tiveram problemas e ajudaram bastante. Nós tínhamos na época, a solução tinha poucos data centers no local, agora já tem bem mais, então isso melhorou bastante, né? Para alguns países que não tinham data center local, por exemplo, como Colômbia,
e México, um data center só era ok, mas o fato de ter mais de um pela solução ajudava, então acelerou, melhorou a performance desse país também. Em relação ao suporte, né, a gente fala de acessos aí a recursos, pessoas que possam trabalhar para testar a solução, para participar do projeto, né, envolvimento também de pessoas da equipe antecipadamente no projeto para os requisitos específicos também de cada país, para a solução que vai estar sendo implementado, por exemplo, uma aplicação, alguém que conhece a aplicação para saber os links corretos, então isso aí foi fundamental, né, para isso, importante ter esse time envolvido, né, a implementação dessas soluções precisa ter uma pessoa local ali que conheça de tudo isso, tanto no Brasil quanto em outros países, né? O gerenciamento dessas mudanças para o usuário final na implementação, então, como eu falei, a parte de internet é um pouco mais simples, a de aplicação ela já é um pouco mais complicada, então é importante deixar isso bem claro para todo mundo, agendar quando isso vai acontecer e aí só assim executar, né? E tem um patrocínio local. O patrocínio local que eu falo é um executivo que apoia a implementação da solução no país que você está falando. Então, não é só no Brasil, também tem que ter alguém nos outros países que está de acordo, ó, tem que fazer, vamos fazer, vai ajudar, vai melhorar, enfim. E isso tudo aí faz com que o projeto tenha o melhor sucesso. Algumas recomendações que eu deixo, né? Buscar a visibilidade, né, a identificação desses ativos críticos, né? No Zero Trust, né, um dos primeiros passos da identificação dos dados, ativos e aplicativos que vão ser mais críticos e valiosos na rede. Então, pessoas que têm que ter uma atenção, obviamente executivos, mas também as aplicações, que aplicação que precisa ter. Então, tem 3, 4, 5 aplicações que são as mais críticas de todas. Você tem que listar se todas você vai fazer ou se são só essas mais críticas. Então, pega lá só 2, 3, 4 mais críticas. É, a prioridade, né, no sentido de começar, né, então, criar uma lista de política de segurança da informação com o Zero Trust, envolvendo ali como é que você vai trazer essa solução para dentro do seu ambiente, né, os ativos mais críticos, né, já falei tanto dos aplicativos, mas também os dispositivos, né, então, priorizar, né, proteger esses ativos como parte da jornada do Zero Trust, e também entender quem são esses usuários, né, com quais aplicativos estão usando e como estão se conectando para determinar a aplicação dessas políticas. E quando eu falo política, eu não estou falando só da política de escrever uma política, um procedimento. A aplicação em si requer políticas de configuração. Então, dentro da aplicação é que a gente configura essas políticas. Então, talvez ali fique um pouco em dúvida esse conceito, né? Construindo do zero um ambiente Zero Trust, né? Então, pensando nesse sentido, né, embora, né, como diz aí, o Zero Trust esteja associado à proteção de usuários ou casos de uso, o Zero Trust Network Access, ou ZTNA, é uma abordagem bastante abrangente de confiança zero e ela traz os usuários, aplicativos e a infraestrutura para um cenário mesmo. Se pensar naquela imagem que eu mostrei ali, você consegue entender. A empresa fica embaixo, o Zero Trust está ali num cenário fictício, né? E o ambiente todo que você acessa está acima. Então, toda a empresa passa por esse ambiente para acessar os aplicativos das soluções. Então, os usuários também têm, né, uma primeira etapa lá de um esforço para autenticação, né, com a identidade do usuário, aplicação de políticas também de acesso mínimo, né, verificação da integridade do dispositivo do usuário, aliás, também é um ponto forte, né, então não é só colocar o João para acessar. Se tiver alguma coisa ameaçando a máquina do João, o ZTNA também vai ajudar, vai trazer, vai funcionar como antivírus. Então, ele vai ser uma segunda linha de defesa além do antivírus. Os aplicativos, né, Zero Trust também ali, que remove também a confiança implícita com os vários componentes de aplicativos, quando eles conversam entre si. Então, uma dupla validação de segurança, e a própria infraestrutura. Então, tudo está relacionado também à infraestrutura, roteadores, switches, nuvem, né, toda a parte de IoT e a cadeia de suprimentos, que deve ser também tratada como abordagem Zero Trust. Cadeia de suprimentos, a gente traz aqui o terceiro fornecedor entrando na sua rede. Esse cara também vai ter um risco para o teu ambiente. Então, a gente também fica de olho nesse cara, na atenção do que ele pode trazer de risco para nós aí. E aí, por fim, como conclusão, né, trago aqui que Zero Trust é um modelo essencial para mitigar riscos cibernéticos, embora a implementação apresente alguns desafios, como eu já mostrei ali, também os benefícios também são muito grandes, né, e eles justificam esses esforços. A identidade é a pedra angular para
um controle de acesso seguro e eficaz, e as organizações devem adotar uma abordagem bastante gradual para a transição do Zero Trust. Então, não dá para começar já querer colocar tudo. A gente fala que é uma jornada. Então, você começa e você vai gradualmente implementando tudo que você precisa dentro da sua rede, do seu ambiente. Cheguei ao final aqui da minha apresentação. Eu espero não ter corrido, não ter acelerado. Acho até que foi num tempo bom. Mas eu deixo aqui um espaço, Sandra, para perguntas, comentários, alguns esclarecimentos que talvez aí passou batido. Então, assim, sobre esse ponto de vista, se queria lhe fazer essa pergunta. Há um balizador de quando fazer um uso, uma implementação da arquitetura Zero Trust? É para qualquer organização, é para qualquer tipo de empresa, dado o elevado custo inicial de implementação, como foi falado no início da sua apresentação. Como que você enxerga isso na prática? Principalmente para os nossos profissionais que vão se formar, né, estão começando no mercado. A gente sabe que hoje nós temos uma realidade empresarial no Brasil em torno de pequenas e médias empresas, segundo a última avaliação do Sebrae, em torno de 85%, né? As grandes empresas, né, complementam esse restante. Então, como que você enxerga isso? Não, eu particularmente penso o seguinte: há formas de projetos para todos os gostos, né? E todos os bolsos também. Então, é um custo, um projeto é caro, sim, porém depende do tamanho da empresa, né? Então, obviamente que é uma empresa, estou falando aqui, GS é uma empresa a empresa que eu atuo atualmente, é uma empresa de 25 mil colaboradores, presente aí em vários países e tal. E esse projeto, ele reflete a América Latina inteira. Então, tem um custo alto. Agora, se você vai pegar uma empresa de menor número de colaboradores, esse número de profissionais, esse número de dispositivos, né, falando assim, de endpoints, por exemplo, diminui. Então, o custo ele já começa a ser um pouco mais equiparado com o tamanho da empresa. Então, não necessariamente ele vai ser caro de tudo. E outra coisa também, que aí há de se considerar, né? Nós temos vários players nesse mercado hoje que vendem esse tipo de solução, que trabalham com essa tecnologia, né? Tem soluções mais baratas e tem soluções mais caras. Então, obviamente, que aí é uma questão de análise de investimento, análise de objetivos, né, e de requisitos que você tem dentro da sua rede, que você vai fazer para você chegar na melhor solução que se encaixa dentro do seu bolso e também, obviamente, dentro da sua necessidade da sua empresa. Mas Uhum. cabe em qualquer empresa e eu particularmente recomendo para todas as empresas. E aqui agora, diante, né, do avanço da IA, é impossível a gente não trazer essa pergunta, né? Como que os profissionais de segurança, como que você está lidando junto com seus colegas e o que você tem percebido ainda mais, tendo essa experiência de América Latina, como é que vocês estão lidando com esse novo cenário, né, dentro da segurança da informação? Mesmo com implementações de arquitetura Zero Trust, vocês já estão indo para um outro patamar, você já visualiza algo maior, tem alguma coisa já, vamos dizer assim, chegando já para, não digo substituir, mas para avançar ou potencializar esse tipo de arquitetura? Como que isso está sendo visto? Ano passado eu participei até de uma premiação, de uma implementação de uma solução de segurança, onde tínhamos aí também uma parte de IA implementada. Então, eu particularmente estou sempre atento a isso, olhando, buscando soluções nesse sentido. A empresa, obviamente, também, né? Tem que ser com um pouco de calma, até porque tem ainda muitas soluções que vendem e falam muito de IA e, na verdade, é só uma parte, nem tudo é exatamente IA, né? Mas, do ponto de vista de segurança, a gente tem dois pontos, duas visões aí, né? Primeiro, que tudo que vem em relação a IA é bem-vindo, sim, uma análise é importante para se fazer, para a gente avaliar, porque a IA ela ajuda muito e acelera bastante o processo de identificação de anomalias ou até de incidentes ou de possíveis incidentes, né? E numa primeira visão ali, uma análise inicial, uma triagem é super válido.
E, obviamente, depois você tem um analista sênior, um analista pleno para ajudar a investigar um pouco mais e buscar um pouco mais de informação e até validar se isso é falso positivo, se é um ataque verdadeiro, o que que é. Mas a inteligência também ela está ajudando muito no sentido de você combater outras ameaças. Então, nesse sentido, também tem sido bastante útil para nós. À medida que você vai ensinando mais, né, ou melhor, você vai obtendo, passando mais por incidentes, né, incidentes eu digo tentativas de ataque, né, você vai capacitando mais ainda a tua IA e ela vai te auxiliar cada vez mais. Então é mais ou menos basicamente dizer aquilo, aquela tentativa de movimento lateral que aconteceu, o que tentou-se antes já virou um aprendizado. Então quando ela enxerga aquilo de novo, aquele mesmo usuário, ela já toma uma ação e um procedimento em seguida. Então o que a gente chama de playbooks. É, então, nesse sentido, é super válido, acho super interessante, a gente sempre está de olho, sempre está buscando, mas também é importante, essa tecnologia Zero Trust também traz alguns tipos de bloqueios, alguns tipos de controles, né? Não necessariamente um bloqueio, mas um controle para evitar que todos utilizem IA, que todos façam uso da IA ali, colocando perguntas ou até situações com conteúdos que possam, de repente, gerar algum tipo de risco para a companhia. Então, às vezes, você precisa bloquear determinada IA para que ela não seja utilizada no ambiente da rede corporativa e não traga ou não libere, por exemplo, dados considerados seguros, sigilosos, críticos pela companhia para o ambiente externo. Então, a gente tem aí alguns cuidados nesse sentido. As ferramentas de Zero Trust traz essa preocupação também, e a gente tem feito bastante isso nessa linha, no sentido de evitar esse risco também. É um risco ainda para muitas companhias. E sim, a gente também está sempre de olho, como eu já disse. De um lado, enquanto você tem ela a seu favor, nesse avanço das ferramentas para detecção dessas ameaças, você tem esse outro lado da utilização dela dentro das organizações, né, Uhum. sendo, vamos dizer assim, um amigo, como que eu falaria isso? Um amigo oculto, mas que pode te trazer surpresas desagradáveis, principalmente quando a gente pensa em vazamento de dados, né, de estruturas de negócios, né, toda essa parte, porque a questão toda envolve aonde está, né, os dados, os segredos da companhia, os segredos dos negócios e como que esses recursos, como que essa ferramenta pode ter fácil acesso a isso e aí encontrar uma porta para que isso seja, bem, como a gente constantemente está vendo aí pelas notícias, alguns vazamentos de informações. Não só você, como especialista em proteção de dados pessoais, mas o vazamento de, né, informações sigilosas a respeito de vários e vários projetos, né? Muitas das vezes esses projetos são a alma daquela empresa e quando se vê isso foi embora, acabou-se a empresa. Então, professora Adriana, eu queria até aproveitar, né? Acho que a explanação foi tão maravilhosa que eu penso que a gente, já também porque está o avançar da sua hora, em relação ao que nós já nos comprometemos, eu queria que você pudesse trazer uma mensagem, pensando na formação dos novos profissionais, né, em defesa cibernética, né, segurança cibernética, como que você acha que esses novos profissionais eles devem se preparar para esse mercado, né, para esse avanço da inteligência artificial generativa ou mais ainda um pouco essa discussão sobre inteligência artificial, né, global, mas traga para a gente aí uma mensagem com a tua vasta experiência e uma experiência muito significativa, porque ela é muito potente na questão técnica, ligada realmente a um profissional de defesa cibernética, mas em especial também com a visão do direito e aí olhando, né, a sociedade como um todo, porque esse é o nosso papel, né, a TV, a Faculdade Beptec, ela quer justamente isso, trazer, juntar mentes profissionais brilhantes que possam pensar juntos em como a gente transforma e mantém realmente essa sociedade de forma segura. Ah, legal. Para mim é um prazer, primeiro, poder participar desse tipo de conteúdo, de compartilhar esse conhecimento. Eu
como você falou no começo, né, da minha apresentação, eu já escrevi 3 livros na área de segurança da informação para o Senac, e o último deles todos foram para a área acadêmica, e o último deles foi justamente Big Data na segurança da informação e a segurança da informação no Big Data. Então, isso num livro só. Então, a pesquisa para esse conteúdo foi bastante interessante, porque era lá nos primórdios da IA, foi em 2016, 17, e me fez buscar alguns conhecimentos e algumas pesquisas. E naquela época nós já tínhamos ali alguma coisa envolvendo tanto a IA nas ameaças cibernéticas, criando ameaças para as empresas, e quanto a IA trabalhando no combate a essas ameaças, né? Então, a IA ela já vem de uma longa década, de um longo tempo, né? Então, a gente tem o Deep Blue aí na época do xadrez, do desafio com Kasparov e tal, e tudo mais. Isso basicamente o que é? Uma série de informações num banco de dados que permitem com que você, sabendo pesquisar, sabendo procurar, você vai obter as respostas que você quer. Dito isso, eu preciso dizer que para atuar com segurança de informação, essas pessoas, esses profissionais que estão chegando no mercado, que estão querendo entrar nesse mercado, primeiro que precisa gostar de estudar, precisa gostar de pesquisar. É, e, obviamente, entenda a segurança da informação como um desafio bastante atual e bastante desafiador, porque é todo dia. Né? Enquanto nós estamos trabalhando, tem gente, enquanto nós estamos dormindo, tem gente trabalhando buscando algum tipo de nova ameaça. Então, eu digo que para atuar nessa área é importante você buscar conhecimentos na área de dados, muito, né? A questão da inteligência artificial realmente ela está aí. O que a gente tem de desafios para o futuro agora é a velocidade de processamento dessas IAs, né? Então, muito tem a ver com a questão de processamento será um diferencial para a gente chegar e aumentar esse fluxo. Então, eu recomendo muito que estudem não só a gestão de dados, mas também a gestão de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Quando você vai pesquisar numa IA, você fala lá, eu quero que crie uma apresentação, sei lá, XPTO, de como gerenciar um projeto. Não, eu quero que crie uma apresentação de gerenciamento de projeto baseado em ágil, com determinadas sequências de informação com tal informação. Então, a engenharia de software, a engenharia de prompt, ela vai te ajudar a entender um pouco mais de como que você precisa pedir para a IA te dar. Então, não vai ser muito caso de todo mundo ser substituído por uso da IA. Não. A importância é de como que você pede as coisas para a IA. E também uma outra coisa que tem sido bastante utilizada na área de segurança da informação, algumas pessoas que conhecem um pouco de codificação. Eu, particularmente, não codifico, não gosto, não tenho muito esse aspecto, mas algumas pessoas que codificam ajudam muito no time para a gente conseguir acessar e chegar em determinadas questões, ler ou avaliar algum tipo de ameaça. Então, é importante também. Mas é óbvio que aí, com tudo isso, tem outras várias necessidades que as empresas têm. ZTNA, né, tem aí a questão também de SOC, né, que é o Security Operation Center, uma área onde você monitora todos os incidentes, Blue Team, Red Team, Purple Team. Então, o que esses times fazem? Então, quem gosta de combate, ameaças e gestão de incidentes, vai ali para um Blue Team. Quem gosta de atacar, vai para um Red Team. Então, é o tipo do hacker do bem, que vai procurar ameaças dentro da empresa para ajudar a corrigir e evitar que essa empresa seja atacada. Ou não, de repente quem gosta só de bug bounty, por exemplo, bug bounty é uma pessoa que fica buscando ameaças, buscando vulnerabilidades. Então ela acha vulnerabilidades e ganha um dinheiro com aquilo. Então, de repente, é uma área que as pessoas podem ver também, buscar também. Então, para o ambiente profissional hoje, as primeiras são muito válidas. Esse do bug bounty é mais para quem quer se aventurar no mundo de voo solo, né, e arriscar ganhar uma grana e tal.
Só preciso lembrar que tem muita gente boa nesse mercado também. Então, se você se considerar bom nesse assunto, boa sorte, siga nessa linha. Mas se não, recomendo muito essas áreas, esses assuntos que eu falei há pouco. Obrigada, obrigada, Adriana. Na verdade, existe um universo de oportunidades, né? Cada vez mais ainda, e diferente do antes, vejo que cada vez mais dentro do assunto segurança cibernética, defesa cibernética, você tem profissionais especializados em outro assunto, em um e outro ponto, como você agora bem trouxe aí essas últimas oportunidades, né? Profissional que gosta, que tem mercado para quem quer trabalhar com vulnerabilidades, e isso cada vez mais. E com certeza não tem como fugir disso. E realmente eu acho fantástico, e é muito importante, e a gente espera, né, estar investindo nisso, entendimento de engenharia de prompt, né? É indispensável. Tudo que a gente sabe hoje, eu digo, a grande população, né, as pessoas de um modo geral, os profissionais de um modo geral, é que existe a IA como se vem a IA como se fosse um buscador Google, né, onde aquilo que você pensa, sente, você coloca, e estão usando, felizmente ou infelizmente, não posso fazer uma crítica nesse sentido, mas profissionalmente quem está dedicado não pode seguir, né, no seu aperfeiçoamento no seu aperfeiçoamento, né, de conhecimento, sem entender para que e como você obter da IA os melhores recursos possíveis, o melhor conhecimento possível, e aí sim, os melhores resultados, para que mais rapidamente você possa até fazer e executar mais, né, do que 1, 2 projetos, isso que a gente vê hoje em dia. Então, assim, muito, muito especial as suas dicas. Nós esperamos na TV IBPTech que a gente tenha você em outro momento e que você fique à vontade para trazer um outro assunto que seja do seu gosto, do seu domínio, porque ficamos muito felizes mesmo com a sua doação de tempo, né, de valor, e que isso aqui agora vai ser muito bem trabalhado e a gente vai colocar à disposição aí de toda a sociedade, dos profissionais. Então, muito obrigada, né, em nome da nossa faculdade, em nome do nosso diretor, professor Juliano Diova. Sinta-se como se estivesse na sua casa e estamos à sua disposição. E para todos que estão, né, que vão estar aqui assistindo, que sigam essas orientações maravilhosas do professor Adriano Lima e procurem realmente aí um universo melhor e maior aí para os seus propósitos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, na verdade, Adriano, porque agora é assim, nós vamos ter que criar uma nova fala para isso, né? Quando a gente encerrar um evento como esse. Mas muito obrigado, boa sorte no teu trabalho e até breve. Obrigado, até breve. Obrigado pelo convite. Um abraço para o professor Giova, para todos aí. Sucesso e estamos juntos aí nos próximos eventos. Por favor, fique à vontade. Quando quiser, é só chamar. Obrigada.